Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma tarde, onde podemos exercitar, praticar o Evangelho no lar. Que possamos colocar a nossa água do nosso lado, da nossa mesa, onde nós nos encontramos. Se nós estamos na nossa empresa, às vezes com fone no ouvido, onde também o ambiente necessita, desta energia positiva, os colegas, companheiros de todos os dias, que a gente também possa mentalizar a nossa água, da nossa caixa d'água, a bombona, a garrafa, a jarra, o copo, enfim. O que prevalece é o nosso coração neste momento. Eliminar sentimentos, respirar fundo. Deixar que, neste momento, os nossos amigos que sempre vão estar nos recepcionando dentro dos nossos lares, nos ambientes onde nós nos encontramos, e que possamos canalizar cada cantinho desse planeta para uma corrente de energia possa transformar na paz, na harmonia, no amor infinito que o Pai nos deu a cada um de nós. Então eu inicio, antes de lermos o nosso Evangelho, a nossa mensagem, uma mensagem que sempre é importante para que a gente possa ir se ajustando aqui na sala, respirando, canalizando os seus mentores, as suas casas espíritas, onde nós trabalhamos, a religião, o lugar, não importa. Nosso livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, ele nos diz que contribuir, cada um contribua, segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, Coríntios 9 e 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não tem som na sala? Voltando aqui às nossas atividades, nossa leitura da tarde, antes de fazermos o Evangelho, como eu disse, é o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título nos diz sobre contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, Coríntios 9 e 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve as mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir
na presente lição aparece em toda a sua grandiosa e excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família, em que acrisolamos as conquistas da virtude, o vizinho, nosso irmão e humildade e da humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quando a qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades. Não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribuiu com alegria. Olha só, cada vez eu fico assim mais confiante. Por quê? Eu nunca escolho a mensagem que eu vou ler na sala. Eu pego aquele livro, eu estava aqui, hoje eu vou pegar o pão nosso, e abro ao acaso. E vocês viram que perfeito que saiu essa mensagem? Porque antes de nós darmos aqui, conversamos um pouquinho na sala, o porquê do Evangelho, a contribuição, essa reunião, onde a gente vai falar sobre a doutrina, onde a gente vai canalizar as energias, onde a gente vai aprender a serenar o coração, onde a gente vai poder aprender a respirar, onde a gente vai poder emanar cantinho por cantinho, né, da nossa casa, as energias que precisamos. Melhorou, Sil? Melhorou? Então a mensagem, ela caiu perfeita, que fala sobre a divulgação, a cooperação, a contribuição, né? Que não é só os pobres que necessitam, todos nós precisamos desse momento. Seja bem-vinda, rainha. Quem é que está responsável pelos Red Dot? Então vamos lá. Então vamos ficar atento aí na sala. Nossa leitura hoje do nosso Evangelho, no capítulo 1, item 8 a 10. Eu gostaria que alguém colocasse lá no banner para mim que hoje é o Evangelho no Lar e coloca capítulo 1, item 8, 9, 10. Se possível, como a gente fechou a sala, vai até do 8 ao 11. Fechamos a sala e isso. Muito obrigada. Então vamos lá. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral, né? A nossa transformação, a nossa mudança, o querer de ser uma pessoa melhor, as oportunidades que temos de estar aqui em nome da doutrina, aprendendo uns com os outros, o quanto nós podemos ser hoje um pouquinho melhor, o que poderemos hoje fazer de melhor que a gente não fez ontem. Então elas têm o mesmo princípio, que é Deus,
portanto, não pode entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente à incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião. Surge porque cada uma quer ser dona, exclusiva da verdade. Essa exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. Não chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber seu complemento e ao véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. A ciência, deixando de ter exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai adquirir uma força muito grande porque estará de acordo com a razão e poderá ser comprovada cientificamente. Como, por exemplo, hoje a medicina, a ciência já confirma que o passe é fundamental, para a cura do físico. Mas quanto tempo levaram para se comprovar isso, para acreditar? Então, a ciência e a religião não se entenderam até hoje porque cada uma analisa as coisas do seu próprio ponto de vista, repelindo-se mutuamente. O traço de união que faltava entre elas está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. São leis tão sólidas quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma nova luz surgiu após o conhecimento da relação existente entre estas duas leis, a espiritual e a física. Pode-se dizer que a fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Entretanto, como sempre acontece com os novos ensinamentos, existem pessoas que, por não os entenderem, ficam para trás, tentando resistir de uma vez de acompanhá-los. Eles permanecerão assim até serem influenciados pela opinião, da maioria. Os espíritos estão comandando uma revolução moral que vem sendo elaborada há mais de 18 séculos e que neste momento atinge sua plena realização. Essa revolução marca uma nova era para a humanidade. Ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento nas relações sociais e ninguém poderá se opor, uma vez que ela é a vontade de Deus e resulta da lei do progresso, que é das suas leis. Então, para que a gente possa entender um pouquinho essa aliança da ciência com a religião, eu vejo que Deus nos dá a sabedoria para todos, uns mais adiantados, uns menos lentinho, lerdinha, Então, conforme o nosso desempenho, conforme a nossa reeducação moral, a gente vai passar a entender. Seria a mesma coisa, a gente não respeita o nosso planeta Terra, E ainda muitos que já considerados, irmãos que fazem parte da nossa terra, do nosso convívio, irmãos com uma sabedoria, com uma inteligência, que veio com aquele dom de trazer através da ciência o conhecimento, descobertas, Mas ainda não acredita. Muitos não acreditam que existe um Deus, que foi esse Deus o Criador do Universo. Então muitos querem desbravar os planetas, descobrir se existe vida, se existe água, se existe ar, mas nós não estamos ainda preparados para isso, ainda não é o momento certo, para
que a gente venha a ter certeza que existe vida em outros planetas. Então, se Deus tem lá, vamos dizer assim, uma tabelinha de evolução de cada um, nós temos que nos esforçar muito para que a gente não possa deixar em dúvida, colocar em dúvida o que nós aprendemos nas leis de Deus. Essas leis que para muitos ainda geram conflitos. Não é o que está acontecendo em outros países? Brigas, guerras, né? Pessoas morrendo por causa de um pedaço de terra. Dentro da humanidade, cientista se preocupando só com o seu nome, com dinheiro, inventam, criam remédios, né? Agora há pouco tempo se descobriu uma pílula, uma coisa tão banal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para o câncer, uma coisa assim, para pessoas que nunca imaginavam que iriam descobrir essa pílula, esse remédio, que por incrível que pareça, nosso estado aqui vai patrocinar, vai continuar produzindo, né, Hermes? A pílula que tá um milagre. É um milagre. Então, quantos anos de estudo, pessoas de renome, com nome aí, estudando. Então, isso, no remédio, né? Medicação, isso mesmo, obrigada, o Hermes. Então vocês vejam que tudo vem no nosso calendário da vida, no momento do merecimento de cada um. Merecimento do seu povo, da sua cidade, do seu bairro, do seu país. E assim vai, não é? Só que tem que existir. Quantas vezes a gente chegava aqui na Unidos e a gente estava aqui estudando, pessoas que adentravam na nossa sala, criavam uma polêmica, né? Sobre o que nós estudávamos. Eles acreditavam, mas eles eram a parte mais científica. E aí aquela polêmica, ficava aquele debate, aquela coisa assim, que tirava o foco, né? Eu acredito que tem pessoas que têm uma sabedoria assim, milenar, um conhecimento, mas ainda não consegue unir, né, essa ciência, essa aliança da ciência com a religião, porque as duas andam em conjunto, andam de mãos dadas. Tudo tem um fundamento, tudo tem uma necessidade. A mesma coisa, como que nós vamos sobreviver se nós não tivermos uma chuva para nos trazer o alimento, para nos dar tudo o que precisamos, né? A chuva, o vento, o ar, tudo é necessário. Então agora aqui no item 9, a nova era, o que fala? O espírito israelita nos fala, né? Lá em 1861, imagina, 1861. Será que a gente já fez parte desse 1861 aí? Ou a gente já conseguia ver o que estava acontecendo lá? E o que esse espírito israelita nos diz? Que Deus é único. E Moisés foi o espírito que ele enviou em missão para se fazer conhecido. E olha o que Moisés passou, né? Gente, como esse homem sofreu, mas a fé dele nunca foi abalada. Ele perseverou, ele caminhou, ele brigou com armas de amor para mostrar que Deus era verdadeiro, era absoluto, era único. Ele não lutou só pelos hebreus, meus amigos, ele lutou por toda uma nação. Então, mas também pelos povos pagãos, porque aqueles povos que estavam ali à mercê, né, acabaram se unindo a Moisés pela fé, pela perseverança, né? E aí, o povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se utilizou
para se revelar aos homens por intermédio de Moisés e dos profetas. Quem está assistindo aqui o seriado que é na Record, fala tudo. Você sabe que eu não estava assistindo, como eu disse aqui para vocês, e eu passei a assistir porque a minha mãe adora. Eu comecei a ver, eu comecei a entender tanta coisa, sabe? Porque a gente tem que aproveitar, tirar proveito de, vamos dizer assim, tem emissoras que trazem conteúdos importantes para nós, né? Onde a gente às vezes para e diz, puxa, eu nunca tinha visto por esse ângulo. E eu pude aprender muita coisa com esse seriado sobre a história de Moisés, sobre tudo que as pragas que Deus enviou para que aquele povo que não tinha, né, fé, que idolatrava aquelas estátuas que, né, Deus do sol, Deus daquilo, para eles funcionava, né, entre aspas. Mas para os hebreus foi importante alguém, um líder como Moisés, para mostrar que a fé é tudo. E no meio desses hebreus eu pude observar que quando eles estavam na última praga, que veio, que o faraó lá libertou o povo dos hebreus, mandaram eles embora para a terra prometida, e aquele milhares de pessoas estavam indo embora, tudo feliz, e de repente, por ele ter sido induzido pela esposa, né, porque até ele estava convencido que era necessário os hebreus ser libertados, a esposa induzia ele pelo egoísmo, pela maldade, pela aquela paixão recolhida que ela tinha pelo Moisés, né? E o que aconteceu? Eles indo embora, atravessando, o exército foi atrás, porque queriam matar todos os hebreus. E eles ficaram encurralados entre um mar, um rio que não tinha por onde eles fugir. E aí Moisés, confiante, olhava firmemente para aquele exército e dizia assim: não precisava ser desta maneira acontecer essa tragédia, né? E ele ali firme, o povo, os hebreus, eu pude ver que muitos começaram a criticar Moisés, dizer: você nos encurralou, você é um traidor, você nos enganou, nos iludiu. Várias pessoas começaram a se revoltar, e o Moisés ali, com a cabeça erguida, firme, nem respirava, né? Esperando o momento certo para agir, porque ele confiava que Deus jamais iria permitir que algo acontecesse com aquele povo. E assim somos nós. Quantas vezes a gente não acredita que Deus vai nos ajudar? Quantos de nós aqui diz: Deus, não vou conseguir, tudo é difícil. Mas no último instante da nossa vida, Ele nos dá aquilo que precisamos. E o que Moisés fez? Ele sobe num monte lá e pede para Deus: nos ajude, Senhor, eu sei que o Senhor não vai nos abandonar. E abre aquele mar assim, né? E todo mundo fica em choque. Imagina nós num lugar assim. Vamos imaginar nós precisando, de repente, estamos lá no leito de hospital, morrendo lá mal, e precisamos lá de um remédio que não existe aqui no Brasil, e de repente alguém chega lá com aquele remédio. Não é um milagre? É um milagre? Não é um merecimento? E aí? Mas Deus precisava provar daquela forma para o homem que era ainda, né, falta, homem de pouca fé, que muitos talvez não mereciam estar ali, mas estavam ali, para que eles aprendessem lá na frente, começassem a plantar a sementinha do amor e não da discórdia, sim da fé. Isso mesmo, heróis, né? E aí o que aconteceu? Atravessaram, e todos aqueles soldados, todos morreram.
Inclusive, eu disse, mãe, tinha aqueles soldados que eram do bem, que ajudavam Moisés. Puxa vida, morreram. Aí a gente pensou assim, sempre tem aqueles, os inocentes, que acabam, né, morrendo, porque era o momento. Então, ali mostrou que só a fé constrói, só a fé vence o amor. Então, nos mandamentos de Deus revelados por Moisés está o início de mais ampla moral cristã. Comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos em toda a sua pureza. Mas nem por isso eles deixaram de ser sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha esclarecer. Esses povos, com alma pouco evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes, das ciências, porém, eram muito atrasados moralmente e não entenderiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus falava a seu espírito. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade, do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida. E o Espiritismo, meus amados, é um instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. E é o que nós estamos aqui, segundas, terças, quartas, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, nas casas espíritas, nas salas virtuais, né? Aprendendo, contribuindo, emanando, buscando, ensinando, se conhecendo, se respeitando. Então são chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir para que se realize o progresso, que da vontade de Deus as ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois para chegar à maturidade, queridos, serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas, não só de nós, né, irmãos encarnados, mas dos nossos irmãozinhos, queridos desencarnados, que nem ainda despertaram, que ainda não conseguem entender muitas coisas. Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus? Quem são esses amigos da luz? Por que disso? Por que daquilo? Né? Quantos ainda vão entrar em contradição? Quantos ainda vão tentar prejudicar irmãos aqui, né, na Terra? Pela falta do conhecimento, pela falta do perdão. Então, a ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá.
Então, o que dizer se o Espiritismo concluirá? Onde nós vamos buscar todo o conhecimento. Digas quem tu és, que eu te direi, né? Digas com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se eu busco na doutrina espírita esse conhecimento, Deus, Jesus e os amigos vão me mostrar quem eu sou, o que eu posso ser, do que eu sou capaz. Do quanto eu tenho uma luz própria, do quanto eu tenho a força e do quanto eu tenho o amor. E eu tendo essas qualidades, eu vou poder ajudar o meu próximo. Fenelon nos diz lá no item 10, com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu esta última. Será que é isso que a gente quer ainda? Continuar na ignorância? Por causa do orgulho? Por causa da vaidade? E o mundo perdeu-se novamente. Como os profetas de Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar, advertindo a todos: o mundo está abalado, em suas bases o trovão provocará estrondo, sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, queridos irmãos, tudo que é de ordem divina possui um objetivo elevado. É inútil. O mundo estava se perdendo. A ciência desenvolvia-se em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material e que revertia em proveito para o espírito das trevas. Os cristãos sabem que o coração é o amor, devem andar unidos. A ciência, após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Cristãos, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los por tudo. É fácil para aqueles que creem e amam. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. E são os bons espíritos que estão dizendo: todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejam surpreendidos assim como ocorreu com as virgens imprevidentes, que foram apanhadas desprevenidas quando da chegada dos esposos. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos como grão de areia não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, pois cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro. Os animais pequenos não erguem continentes. Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo, eles são os símbolos da felicidade e do devotamento. Olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, em 1863 nos disse: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo.
e ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão que pertence à vigorosa falange dos pais da igreja, a quem a cristandade deve suas maiores sólidas bases. Como muitos, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da incredulidade mais profunda. Ao perceber o clarão da verdade, quando, em meio a seus excessos, sentiu na alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo, foi aí que compreendeu que a felicidade estava em outros lugares, e não nos prazeres materiais e passageiros, como finalmente em seu caminho para Damasco, aquele mesmo em que o apóstolo Paulo foi convertido, ouviu também a voz santa gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Desde então, este grande filósofo tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Esse eminente espírito nos deixou confissões notáveis com palavras próprias do seu caráter, ao mesmo tempo proféticas, quando pronunciou após o desencarne de Santa Mônica, sua mãe: estou convencido de que minha mãe virá me visitar e me dar conselhos, e vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Olha só que maravilha, né? Que grande ensinamento nestas palavras! E que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita. Hoje, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade que ele antigamente pressentiu, permanece sendo seu divulgador mais ardente e procura responder a todos o que invocam para esclarecimento. E aí Allan Kardec, meus amigos, nos diz: o que Allan Kardec fala sobre Santo Agostinho? Vocês sabem? O que Allan Kardec nos fala sobre Santo Agostinho? Alguém já leu sobre isso? Então vamos ver. Santo Agostinho não veio derrubar aquilo que construiu. Como tantos outros, ele vê agora com os olhos do espírito aquilo que não via como homem. Seu espírito livre pode perceber novas ideias e o verdadeiro sentido de algumas palavras. Compreende hoje que o que não conseguia compreender antes, na terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Mas após retornar ao plano espiritual, ele pôde julgá-las com maior clareza. Foi então que formulou sua crença em relação aos espíritos encarnados que durante a noite vêm copular com homens ou mulheres, perturbando-lhes o sono e causando-lhes pesadelos. Abandonou também a maldição que havia lançado sobre as pessoas que possuem ideias opostas às defendidas pela Igreja. Sem deixar de ser o apóstolo cristão, Santo Agostinho pôde ver agora o cristianismo em toda a sua pureza. Assim ele pensa de modo diferente ao que pensava. Em alguns pontos, quando estava vivo, está sendo propagador do espiritismo sem renunciar à sua fé, pois encontra na doutrina espírita a realização das coisas anunciadas. Hoje, ele nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos bíblicos. O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante à sua. Então veja que bela colocação. E nós?
em que estágio nós estamos. Tudo isso que fomos aqui hoje, né? Nos colocando dentro desse evangelho maravilhoso, onde Kardec, através de espíritos de luz, nos mandam mensagens, nos mandam conhecimentos para que a gente possa, né, se libertar. Eu digo que é a nossa faxina mental, mas eu gostaria que, para que a gente possa entender um pouquinho do que foi lido aqui, o que seriam os profetas, né? Profetas nos tempos de Jesus eram todos aqueles que falavam em nome de Deus, eram os portas-vozes da espiritualidade. Entre os mais conhecidos estão Isaías, Ezequiel, Daniel, entre outros. O povo também considerava Jesus um profeta. O céu e a terra não passarão? O mundo espiritual, o céu, e o mundo material, terra, não se tomarão melhores enquanto os homens e os espíritos não evoluírem, agindo em perfeita harmonia e seguindo as leis de Deus. Quem foi Moisés? Né? Moisés sobre o dia de sábado. O que quer dizer isso? Até o presente, o homem se prende a mais a letra, que a mata, do que o espírito, que vivifica. Espíritos esclarecidos não precisam de um dia nem hora para se elevar seu pensamento a Deus. Moisés foi obrigado a impor certas regras para conter e educar um povo indisciplinado e com pouco conhecimento sobre as questões espirituais. Tudo tem a sua época para ser aplicado. Tanto é assim que Jesus disse: o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Com essas palavras, Jesus convidou os conservadores da época a refletirem o quanto tinham deturpado a mensagem de Moisés com relação ao intercâmbio com Deus. A lei de Deus. O que nós entendemos pela lei de Deus? Quando cumprimos integralmente a lei de Deus, a escola terra não será mais necessária, e o mundo espiritual em que ela está contida será transferido para outro, mas evoluído, onde continuaremos o aprendizado. Povo hebreu. Quem são os hebreus? Eram compostos por judeus e pelos israelitas. Povos pagãos. Quem são eles? Eram os politeístas, ou seja, os que acreditavam em vários deuses. Entre eles estavam principalmente os gregos, os romanos, os egípcios. Parábola das virgens imprevidentes. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro dos esposos. 5 delas eram previdentes e 5 eram imprevidentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas e não levaram consigo o azeite. Com os esposos se atrasaram. Todas adormeceram. Meia-noite, os esposos chegaram e todas as virgens se levantaram para preparar suas lâmpadas. As imprevidentes, por estarem sem azeites, não conseguiram acender suas lâmpadas. Ao pedirem o azeite emprestado para as virgens previdentes, ouviram o seguinte: se emprestarmos nosso azeite, também vamos ficar sem luz. Por isso, procurem os que vendem os azeites e comprem deles. Assim, as que estavam preparadas foram com os esposos para as bodas. Após isso, a porta se fechou. Quando as outras virgens chegaram, após terem comprado o azeite, pediram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu: em verdade eu digo, não conheço nenhuma de vocês. Nessa parábola, Mateus nos mostra a necessidade de estarmos preparados com azeite à disposição, ou seja, com nossas melhores qualidades e virtudes desenvolvidas. Pois quando Jesus nos chamar para acompanhá-lo, deveremos estar prontos como as virgens preventes estavam. São Bernardo foi um dos membros mais ilustres da igreja e chamava-se Bernardo de
Fontaine. Possuía uma grande facilidade para falar em público e arrebatava a todos com sua fidelidade e devotamento. Foi também um exemplo pacificador, pondo fim às vários cismas, desavenças e heresias, procedimentos contrários aos dogmas da Igreja. Viveu entre os anos de 1020 a 1153 depois de Cristo. Pais da Igreja são os padres da Igreja que possuem grande cultura, entre eles destacando-se Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, às vezes a gente lê aqui algumas coisas, né, do nosso evangelho e fica ali, mas quem é tu, quem é ele, o que ele faz? E é importante, quando a gente pode, colocar aqui, fazer um resuminho, né? Quem foi, quem será e quem é. Até para a gente poder, né, entender um pouquinho mais o nosso evangelho. O sentido do nosso encontro da tarde das quintas-feiras para fazer o evangelho é para que a gente possa começar o evangelho do início e ir até o fim. Por quê? Muitos de nós já lemos, conhecemos, sabemos, mas nós necessitamos também dar a oportunidade para que esses irmãos que precisam estar conosco, sentindo a nossa vibração, sentindo o nosso amor. Cada palavra que é colocada nessa sala são palavras de luz, palavras de esclarecimento, palavras que nós precisamos também ter esse esclarecimento dentro da nossa essência. Todos os dias trabalhar um pouquinho que seja. A mudança, ela não é rápida, mas o pouco que nos esforçarmos vai fazer muita diferença na nossa vida, para o nosso físico, para o nosso mental, né? Para os que convivem dentro da nossa casa, porque neste momento a luz foi feita. Muitos amparadores estão nos nossos lares, emanando fluidos, emanando remédios que precisamos, recolhendo. Na frente da minha casa tá ali, um grupo imenso de irmãos, tudo sentado ouvindo o que eu estou falando. E eu peço para que os socorristas possam dar a oportunidade àqueles que querem ser levados, resgatados, tomar um banho, tomar uma sopinha, trocar de roupa, dormir num lugarzinho gostoso, poder depois sentar e conversar e buscar o esclarecimento de muitas coisas que para eles ainda é tão difícil. Receber um colo, receber um abraço, um sorriso. Assim somos nós, que também precisamos neste momento deste colo, dessa florzinha que colocamos, que eu sei que cada um vai receber essa florzinha lá na casa de vocês. Ela vai ser transmutada, vai ser emanada para vocês. Vai ficar lá na cabeceira da cama de vocês. Cada um vai ganhar uma florzinha. Cada um vai ganhar ali um fluido magnético dos amigos para harmonizar tudo que cada um necessita. Que este encontro desta tarde ele possa reverter situações desagradáveis, aquelas que muitas vezes nos deixam perdidos, sem rumos, sem ideias, sem noção, sem paciência, sem tolerância. Que cada capítulo, cada palavra, cada item que vamos aqui compartilhar com vocês, queridos irmãos, e aqueles que vão estar aqui nos outros dias, possa ser um bálsamo para os nossos ouvidos. Que a gente possa usar desse momento para fazer aquela faxina, mais aquela de escovão. O que eu quero de bom para mim, o que eu não quero vai. Então, meus amores, vamos agora respirar bem fundo,
relaxar as pernas, os braços. Vamos convidar que os nossos mentores, amigos, o nosso irmão Bezerra de Menezes, com a sua falange, a sua equipe, que é o nosso patrono da sala, que nós possamos neste momento receber as vibrações através do passe virtual. Querido Deus, soberano deste universo infinito, obrigada por tudo e por todos. Nos cubra nesta tarde com teu manto de amor, Pai, para que possamos ser merecedores desses fluidos amorosos. Nos ajude, Senhor, a nos libertar ainda dessas mazelas que ainda trazemos dentro do nosso ser. Quantas existências já tivemos? Eu acredito e confio que cada uma delas conseguimos nos libertar de tantas coisas tristes, feias. Nesta, Pai, temos a doutrina esclarecedora que nos guia como um farol, iluminando cada passo de cada filho, de cada irmão, de cada companheiro. Que possamos ser convictos, que possamos ser confiáveis, que possamos ser receptivos ao erguer a tua bandeira bem alta, teu cajado de amor, de luz, onde vamos nos fortalecer na fé plena, na renovação das nossas atitudes, pois só assim vamos curar as nossas enfermidades, nos libertar das mágoas, tristeza, vingança, ódio. Que tenhamos a paciência de saber esperar, que tenhamos a disciplina, que tenhamos a garra de saber lutar para vencer a cada obstáculo, que cada pedra que vamos encontrar no caminho, que possamos construir a nossa morada, pois é essa que um dia vai nos fazer parte da nossa vida, nosso verdadeiro lar. Pois se soubermos carregar cada pedra com amor, humildade e sabedoria, teremos um belo lar, firme e forte. Mas se desperdiçarmos essas pedras, jogando para os nossos companheiros através do ódio, da vingança, com certeza vamos ter uma morada movida pelo ódio, pela mágoa, pela infelicidade. Que nos laboratórios, que são tantos neste universo da espiritualidade, aonde amores, muitos amores que vibram por nós, que confiam, acreditam no nosso crescimento, acreditam nas nossas conquistas. Eles preparam sempre as porções mágicas que só eles sabem. E eles hoje vão nos presentear com essas porções. Então, que neste momento nós possamos passar a mão no nosso peito, no nosso coração e respirar bem fundo,
E vamos sentir essa porção adentrar dentro do nosso coração. E cada um de nós sabe das nossas necessidades, daquilo que precisamos, dos nossos conflitos interiores, dos nossos medos. Mas que tenhamos sempre a confiança que cada lágrima que muitas vezes derramamos, que essa lágrima ela possa ser o bálsamo da renovação da nossa alma, do nosso físico. Que cada amanhecer seja uma nova conquista. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por esta sala onde podemos nos reunir. Obrigada pelo lar, pela nossa família. Obrigada pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso universo. Mas hoje também queremos um pouquinho mais, Pai, da Tua luz, para com aqueles que hoje se encontram em conflitos em outros países. Muitos perdem suas casas, perdem a sua rua, a sua cidade toda. Muitos morrem por doenças. Muitos perdem seus empregos. Mas nós aqui, Senhor, somos os Teus mensageiros, somos Teus filhos, somos Teus escudeiros, somos Teus obreiros do dia a dia. Nos ajude a fortalecer a nossa luz para ir ao encontro daqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas. Nos ajude a socorrer aqueles jovens que se drogam e querem se libertar do vício. Coloque aquele anjo amigo para que ele possa sentir a confiança e se dê a oportunidade de recomeçar. E para encerrar as nossas vibrações, eu peço que esta água, esse bem tão precioso que Tu nos dá gratuitamente através da chuva, Pai, que possamos receber em nossos lares com todas as bênçãos. Quero agradecer por tudo que eu tenho recebido, pelo virtual, pelos meus companheiros da casa espírita Nosso Lar, pela minha família e principalmente pelos desafetos, porque são eles que me fazem crescer, visualizar os meus defeitos, e só assim eu vou poder melhorar nas minhas atitudes, pois eu sou força, eu sou luz, eu sou amor. Eu desejo a cada irmão aqui presente, para Manoele, para Catinha, para Sil, para o Márcio, para o Fernando, para a Luz do Luar, para a Lucimari, para a Verônica, para a Andréia, para o Ligeirinho, para a Fraterna, para a Dulce, para a Maximenes, para a filha da Maximenes, para o Carlos, para o Zé Augusto e por todos aqueles que já passaram por aqui na nossa sala, por todas as salas virtuais. Muita paz, muita luz e muita sabedoria. Que Deus ilumine cada cantinho do nosso lar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria que a Sil levantasse a mão para fazer uma prece de encerramento.
Olá, boa tarde a todos. Depois desse estudo maravilhoso, dessas vibrações maravilhosas que recebemos agora nesse momento, onde todos com certeza foram incluídos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus, as mentores da sala, por esse momento tão especial. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.